minhas irmãs, meus irmãos, nos abençoe Jesus e nos permita o Divino Mestre a força moral necessária para vivenciarmos os seus ensinamentos. Né? Ultimamente, no Brasil, ultimamente que eu digo é desses últimos 500 anos, tudo o que acontece de dificuldades estão botando a culpa na greve dos caminhoneiros. Esse seminário já era para ter acontecido se não tivesse sido a greve dos caminhoneiros. 7 de maio. Né? 7 de maio. E eu vi a hora não acontecer se o Brasil tivesse ganho nas quartas de final. Mas finalmente estamos aqui. Estremeci ali quando se diz que eu sou um grande conhecedor de Paulo. Não, né? Mas o que nos motivou a tratar desse assunto, né, dessa temática, Paulo e a caridade, não foi necessariamente algo de novo que tenhamos a acrescentar diante de tudo que já foi dito, inclusive por pessoas altamente qualificadas, conhecedores profundos do grego, do latim, do aramaico, seja no meio espírita, a exemplo de Haroldo Dutra, de Severino Celestino, seja no meio não espírita. Nas pesquisas que eu vinha fazendo para abordar essas reflexões, nessa manhã, eu vinha saber que no período que foi de junho de 2008 a julho de 2009, o Vaticano considerou esse período como sendo o ano de Paulo de Tarso. E aí, uma série de estudiosos de Portugal, da Universidade de Lisboa e de Coimbra, cada um redigiram textos extremamente consubstanciados em pesquisas, em documentações, a respeito da vida de Paulo, dos seus feitos a benefício da divulgação do cristianismo. Então, eu fui observando também que isso não se deu unicamente na esfera acadêmica. O cinema também ultimamente vem com filmes, né, com temáticas a respeito do apóstolo dos gentios. O próprio meio espírita, a partir de 2010, nós podemos observar no YouTube uma série de palestras feitas a respeito de Paulo. Se não são falhas as informações, no período em que eu iria, em maio, fazer essa exposição, o movimento espírita, por outros membros espíritas, também estavam, sem que houvesse uma combinação prévia, também voltados para essa temática, Paulo. E aí eu fiquei perguntando a mim mesmo, por que, de repente, todo mundo resolveu abordar, refletir sobre a vida de Paulo? O que, afinal, Paulo sugere para todos nós? Qual é a ideia que a vida de Paulo nos passa para suscitar em nós o interesse de refletirmos sobre ele justamente nesses dias? Eu concluí de forma um tanto apressada que é uma certa carência de atitudes sacrificiais. Nós somos filhos do capitalismo, né? Nós sabemos bem a relação que há entre demanda e oferta. Quando há uma demanda, surge a oferta. E só surge a demanda porque é uma falta de algo. Então, será que é justamente dessa atitude sacrificial que está faltando em nós, que
por compensação, sugere a necessidade de refletirmos sobre Paulo? Talvez que esse seja o caminho para elucidar essa primeira questão. Por que tantos estão, nos últimos tempos, motivados pelo interesse de refletir sobre Paulo? Porque só se fala muito em ética quando há falta de ética. Então, talvez a falta dessa atitude de sacrifício seja a que tem nos motivados a refletir sobre Paulo. Porque do Evangelho, a sua é a postura de maior exemplo de sacrifício. Talvez que sirva para nós até mesmo mais do que a do próprio Cristo, pelo aspecto humano, demasiadamente humano, de Paulo. Porque, embora o Cristo não quisesse aparentar um ser divino, e tantas vezes no Evangelho nós vamos vê-lo combatendo essa ideia que dele se fazia, mas a história da cristandade, de alguma forma, o consagrou como um ser divino, embora tantas vezes ele tenha dito e tenha postulado, exemplificado, teoricamente defendido a diferença profunda que há entre a sua natureza e a própria natureza de Deus. Já com relação a Paulo, não há possibilidades de uma confusão nesse sentido. Paulo era extremamente um ser humano, um ser do mundo, um ser da mundanidade. No entanto, foi o episódio de Damasco, as portas de Damasco, que o exigiu aquela mudança radical, a ponto dele dizer, em certa altura de suas cartas, de suas colocações, de que a sua atitude de devotamento ao cristianismo exigia-lhe a morte de um homem velho para que pudesse nascer um homem novo, ou seja, um ser novo diante da vida. Então, Paulo é o exemplo máximo, é o arquétipo do sacrifício, manifesta o arquétipo do sacrifício. No âmbito da cultura cristã, no âmbito da cristandade, é o símbolo do sacrifício. Tanto é que todas as vezes, e isso nós podemos observar, não somente a partir do Novo Testamento, dos Atos dos Apóstolos, de suas cartas, mas também a partir do livro Paulo e Estevão, que todas as vezes que ele se inicia em sua defesa do cristianismo, ele coloca o episódio de Damasco como a linha mestra de suas discussões, como o ponto central, o epicentro de sua apologia ao Cristo. Então, Paulo é o emblema do sacrifício este que se consubstancia no ideal de caridade, mas de uma caridade observada num patamar elevadíssimo, em conformidade com aquilo que os benfeitores espirituais nos adiantam em O Livro dos Espíritos. A caridade não é somente aquela atitude que se resume em se dar alguma coisa, mas em se estar pronto para perdoar, para a prática da indulgência. Mas esse ponto da caridade, nós deixaremos para explorá-lo de forma mais específica e mais enquadrada na segunda parte de nossas colocações. Eu quero, nesse primeiro momento, trabalhar como Paulo se constituiu, como ele deixou de ser Saulo, se tornou Paulo, e como, sendo Paulo, ele compreendeu esse aspecto inovador da caridade, como a virtude por excelência. Mas, como dizia um amigo nosso, né, nas nossas falas, nas nossas palestras, nas nossas exposições, isso ele diz com um olhar muito arguto de observador,
pelo que eu lhe conheço, eu me demoro muito nas introduções, né? E eu fiquei assim, pensando essa sua advertência crítica e fraterna. Até que ponto isso não é um estilo ou um defeito? Fui refletindo e cheguei à conclusão. É um estilo defeituoso. Então, vocês vão me perdoando a longa introdução, né? Mas é porque certos assuntos, né, sobretudo certas abordagens, elas naturalmente, até mesmo por uma finalidade didática, exigem uma introdução mais longa, um prelúdio mais longo, para que no decorrer da fala a gente possa se fazer minimamente entendido. Eu tenho uma dificuldade de expor as ideias e é preciso que eu vá pontuando certos conceitos, sem os quais, sem a explicação para os quais, o entendimento ficará demasiadamente comprometido. Então, como analisar essa figura? Paulo, tão distante, né? 2000 anos atrás. Para analisá-lo, é preciso entendermos um conceito muito caro à disciplina História, que é o conceito de historiografia. Literalmente quer dizer escrita da história. E há um outro conceito que é a história da historiografia, a história da historiografia, que é uma análise sobre como a história é escrita. Porque um fato social pode ser observado por vários historiadores. E se cada um deles se predispõe a torná-lo uma escrita, cada um escreverá uma história diferente a respeito daquele mesmo fato, na dependência dos documentos que tenham, na dependência da abordagem que faça sobre aquele fato, na dependência do repertório teórico que se utilize para fazer aquela abordagem. Então, há uma série de implicações epistemológicas que determina que não necessariamente, por exemplo, a história de Roma, escrita por Will Durant, seja mesmo que a história de Roma escrita por qualquer outro historiador. Isso pelo fato de que o objeto de estudo da história é a experiência humana no tempo, e precisamente no tempo passado. Então, como é que a gente vai abordar, como enquadrar um objeto que está no passado, senão através do recurso da narrativa? Nós só podemos dizer de algo que se passou narrando aquele fato. Então, a narrativa por si implica uma série de complicações. É um instrumento de análise não somente pertencente à disciplina História, mas também a outros campos científicos, ao literato, ao sociólogo, ao psicólogo, ao psicanalista. Todos eles se utilizam da narrativa para analisar o seu objeto de estudo. No caso da história, o objeto de estudo do historiador é a experiência humana no tempo e no tempo passado. No entanto, só para minimizar essas complicações, o que é que faz a narrativa do historiador ser diferente da narrativa do romancista, do escritor? É que a narrativa do escritor, a sua problemática, gira em torno do estilo, da forma, da estética
e não tem nenhum comprometimento com o extratexto, com aquilo que está fora do texto. Num momento ou outro, ele pode pensar algo real, do mundo concreto, mas tão somente para dar um tom poético de verossemelhança ao texto que produz. Não tem nenhum comprometimento com a verdade. Já a narrativa do historiador tem um compromisso com o extratexto, tem um compromisso com a verdade. Embora hoje, diante de tantas críticas que se tem feito, e críticas precisas, necessárias, ao texto histórico, com relação às suas pretensões de dizer a verdade, hoje já não se tem mais essa pretensão de se fazer a história verdadeira do que quer que seja. Vou escrever sobre a história do Brasil, sobre a República. Então, o que eu escrevo sobre a República pode ser contestado por outro historiador igualmente munido de outros documentos. São versões da história que às vezes se combinam, se harmonizam e de outras vezes há um litígio entre essas produções. Mas fato é que a história hoje, há um consenso, se produz um tipo de verdade, que não é aquela verdade absoluta, a partir da narrativa que faz dos fatos sociais, mas uma verdade que, a partir das documentações, das fontes, é uma verdade satisfatória. Uma verdade satisfatória. Então, nós dizemos isto porque são essas problematizações que, de alguma forma, legitimam a dúvida sistemática dos materialistas, dos ateus, a respeito da existência de Paulo. Se Paulo existiu ou não existiu. O que é que prova que Paulo existiu ou não existiu para nós? Os textos, os atos. Ora, mas os atos podem ser um romance, como tantos outros que existem. O Novo Testamento pode todo ele ser um romance. É constituído de narrativa, como um livro de romance qualquer. Então, por isso é que eu acho importante, em analisando a vida de Paulo, termos ciência dessas problematizações. Porque não somente necessariamente se duvida da existência de Paulo, mas também pode-se duvidar se o que se diz dele realmente aconteceu. Porque os Atos dos Apóstolos, como sabemos, é considerado desde o século II como uma produção textual de Lucas, o que é confirmado por Emmanuel no livro Paulo e Estevão. Os Atos dos Apóstolos é um texto de Lucas. Lucas é um historiador dos Atos dos Apóstolos. E lá no livro Paulo e Estevão, nós podemos observar, num capítulo, que no momento em que Paulo sugere a Lucas que ele faça os Atos dos Apóstolos, e Lucas manifesta a intenção de alguma forma, exaltar a personalidade de Paulo e seus feitos. E Paulo diz, não, Lucas, não é assim que eu quero ser lembrado. Eu virei, visitarei as igrejas em espírito, mas quero ser lembrado pelo espírito de sacrifício que todo cristão deve manifestar, não pelas realizações que exalte o personalismo. Então, Lucas é o autor dos Atos dos Apóstolos. A partir da sua vivência, a partir
dos comentários, de todos aqueles que participaram daquele momento, a partir de suas próprias impressões. E a outra colocação que fazemos é o seguinte: sim, tudo bem, admitamos, sem nenhuma dúvida, que Lucas seja o autor dos Atos dos Apóstolos. Mas até que ponto ele foi fiel a tudo aquilo que passou ou foi um apologista? Será que ele não se utilizou de apologias para escrever os Atos dos Apóstolos? É outro problema que eu vou enchendo de problema para depois, não é dar a solução não, viu? Mas deixar que possamos produzir uma solução para esses problemas. Então, como a gente pode perceber, há uma problematização epistemológica, uma problematização de análise a respeito desses documentos, de todos esses documentos, que servem para nós como pontos de reflexão a respeito da própria vida de Paulo. Mas não dizemos isto para fragilizar a fé de quem quer que seja. Muito pelo contrário, para fortalecer a fé de todos nós. Isso porque as fontes de que me servi, precisamente, basicamente, para explorar esse assunto, como já disse, foram o Novo Testamento e o livro Paulo e Estevão. E muita gente diz assim, não, mas o livro Paulo e Estevão é um romance. Não pode servir de fonte de reflexão a respeito da vida do apóstolo dos gentios. O livro fidedigno é o Novo Testamento. Não. Nós podemos ver que a mesma fragilidade epistemológica que é capaz de ser levantada com relação ao Novo Testamento é o mesmo que podemos levantar com relação ao livro Paulo e Estevão, porque são constituídos de narrativas. Uma, a narrativa mediúnica, outra, uma narrativa pensada, constituída através de uma longa tradição. Mas são narrativas. A própria Bíblia só foi definitivamente completada 600 anos antes de Cristo. O Novo Testamento, nós tivemos a passagem da Vulgata, né, com São Jerônimo, a pedido do Papa Damaso, lá do século IV, 384. São Jerônimo parte para escrever a Vulgata, né, para traduzir, constituir a Vulgata, a partir de uma versão latina antiga, a Vetus Latina, que já existia junto aos textos originais, né, os hebraicos, o aramaico. E ele constitui isso. Então é de se dizer, ora, se é de se contestar uma produção mediúnica como a Paulo como o Paulo Estevão, mais espaço há para se contestar a própria Bíblia e o Novo Testamento, se assim for o caso, tendo em vista a distância temporal que esse texto vem percorrendo, sofrendo interpretações, traduções, interpolações, edições e tudo mais que o tempo é capaz de deformar. Só para termos uma ideia clara de como isso é complicado, lá pelos anos de 1997, lá no meu ambiente de trabalho, um amigo nosso, dois amigos nossos entraram numa certa polêmica a respeito de uma questão religiosa. Era um ateu e o outro era um protestante, extremamente fervoroso. E eu trabalhava numa bancada mais distante,
para tentar apaziguar a polêmica, eu dizia, sim, mas o mais importante é a caridade, o que mais agrada a Deus é a caridade. E o nosso companheiro protestante dizia, não, a caridade não, é o amor. Eu digo, é a mesma coisa, está lá na carta de Paulo aos Coríntios, a famosa carta de Paulo aos Coríntios, uma defesa da caridade, como a mais excelente das virtudes. E esse meu amigo protestante dizia, não, é o amor, eu vou lhe provar. E foi buscar um texto, o Novo Testamento, uma versãozinha de bolso, da capa azul, rapidamente chegou lá no ponto indicado e disse, olha aqui, está vendo aqui, ó? A mais da fé, da esperança, a mais importante é o amor. Aí eu disse, eu não me dei por vencido, digo, espera aí. Aí fui buscar a minha versão, que era uma versão mais antiga, da capa cinza, também de bolso. Aí eu abri o texto e digo, olha aqui, está vendo? É a caridade. Porque estava lá, a fé, a esperança, a mais importante é a caridade. Então eu digo isso apenas para que possamos observar como a mudança de uma edição no nosso próprio tempo, né, tão favorável às produções, né, como é possível ainda existir essas dificuldades de interpretação, de tradução, de edições, e como uma palavrazinha só é capaz de causar um grande problema a respeito daquilo que diz respeito à filologia, às exegeses, a prática da exegese, da interpretação dos textos sagrados. Então, se isso acontece hoje, diante de um curto espaço de tempo de uma edição ou outra, que dizer de um texto que vem rolando há 2000 anos. Então, não é pelo... Eu digo tudo isso para defender o livro Paulo e Estevão como uma fonte fidedigna de reflexão a respeito da vida do apóstolo dos gentios. Então, depois dessa longa introdução que me deixou já um pouco cansado, vamos refletir propriamente a respeito da figura extraordinária do apóstolo dos gentios, como todos nós sabemos, Paulo de Tarso. Eusébio de Cesareia, que escreveu História Eclesiástica, ele diz nesse seu livro que Orígenes de Alexandria, a partir de textos já encontrados por ele, que Paulo, diferentemente daquilo que está nos Atos dos Apóstolos, não nasceu em Tarso. Paulo diz assim, eu sou judeu, nascido na cidade de Tarso. E São Jerônimo e Eusébio de Cesareia comungam da ideia de que Paulo nasceu numa cidadezinha, na época que existia nas proximidades de Jerusalém, da cidade de Giscales, ou Giscália. E a gente pergunta assim, ora, será que o grande Eusébio de Cesareia, que era um historiador, será que Orígenes de Alexandria, um dos pais da igreja, não conhecia os Atos dos Apóstolos para estar com essa viagem, dizendo que Paulo nasceu em Giscales, ou Giscália, e não em Tarso? Não é de se admitir que eles ignorassem o texto, os Atos dos Apóstolos. Não é de se admitir que eles ignorassem essa informação. E, então, se eles sustentam essa ideia, é porque há um certo fundamento. Não é porque o Novo Testamento nos serve como uma fonte fidedigna para a reflexão da vida de Paulo, que ali há tudo a respeito da figura de Paulo. Muitas coisas não foram escritas, muitas outras coisas foram perdidas. É possível até que uma coisa ou outra tenha sido acrescentada. Paulo pode não ter dito nos Atos
a Lucas que nasceu em Tarso. Ele pode ter dito que passou a infância em Tarso. Como a respeito de Jesus nós dizemos Jesus de Nazaré e não dizemos Jesus de Belém. Ora, Jesus nasceu em Belém, passou a infância em Jerusalém. O mesmo pode ter acontecido com relação a Paulo. Ele pode ter nascido em Giscales. Isso pode não ter tido nenhum grande impacto na sua vida, a ponto dele ter desconsiderado esse episódio e ter passado direto e comunicado que nasceu em Tarso. Eu sou um judeu da cidade de Tarso. Fato é que a família de Paulo chega na cidade de Tarso, que é uma cidade helenizada, ou seja, fundada por gregos, melhor dizendo, colonizada pela cultura grega. No momento em que Alexandre Magno, aquele grande Alexandre da Macedônia, começa a dominar o mundo e vai expandindo o Império Macedônio e estabelecendo os seus domínios a partir não somente do poderio militar e político, mas de uma cultura que ele elegia como a cultura por excelência, que era a cultura grega. Então ele vai fundando várias polis gregas ao longo de toda aquela região colonizada por ele, dentre as quais a cidade de Tarso, onde, em virtude de uma intervenção romana, em virtude de uma intervenção romana no mundo judaico, muitas famílias judaicas fogem para essas cidades, que é o chamado episódio da diáspora judaica, lá pelo ano 70 antes de Cristo. Então, por essa razão, Paulo é um judeu de uma cidade grega. Os pais de Paulo, interessados pela sua formação intelectual, para que ele de futuro pudesse se destacar no mundo judaico, entre os mais principais do sinédrio, das sinagogas, do mundo farisaico, desenvolve um profundo zelo pela sua formação intelectual. Tanto é que na adultícia, Paulo se destaca pela sua genialidade multicultural. É um homem culturalmente cosmopolita. Fala o latim, o grego, pelas pretensões que tinha no mundo judaico, no mundo farisaico. É de se supor que falasse também o hebraico e o aramaico. Então era um homem que dominava a cultura. E a sua intenção, isso podemos observar no livro Paulo e Estevão, era culturalmente e politicamente dobrar a Grécia e Roma. Os grandes expoentes da cultura clássica, do mundo clássico. O ideal de Paulo era de Saulo, suas intenções, seu projeto de vida era esse, dobrar esses dois centros culturais à cultura judaica. E de alguma forma, parece que a despeito das intenções de sua família, parece que até o próprio mundo colaborava para isso. Porque a língua que se falava na época, o inglês da época, era o grego. O inglês da época era o grego. E ele começou a estudar o grego. Foi preciso, de certa forma, que antes do próprio Paulo, Alexandre Magno pudesse, de alguma forma, unificar o mundo conhecido, o grande centro cultural da época, a partir da cultura grega, para que pudesse facilitar o caminho de Paulo,
de Paulo do futuro, né? Do Saulo do futuro, que era o Paulo já convertido depois de Damasco. E ele, sem perceber isso que acontecia, foi fazendo o seu caminho e houve uma convergência. Quando ele estava preparado, intelectualmente, de alguma forma o mundo também estava para que ele pudesse se servir desse instrumento cultural que conquistou ao longo de sua vida. O pai também fez questão para que ele aprendesse o latim, a língua dos romanos. E se isso não tivesse lhe sido possível, num determinado episódio, conforme podemos observar no livro, também no livro Paulo e Estevão, ele teria sido preso, poderia ter sido morto. É quando ele então manifesta que é um cidadão romano. Então os soldados atendem a essa sua postura e ele não é preso e ele não é flagiciado até a morte. Então ele primeiro se preparou. E enquanto ele se preparava, enquanto indivíduo, o mundo todo, aquele mundo onde ele haveria de atuar, também de alguma forma foi sendo preparado, como que, pelo acaso, que nós sabemos, não existia. Então Paulo era um homem já preparado para o mundo. Por isso é que, depois de Damasco, Jesus aparece a Ananias e diz, ele é o vaso escolhido. Ele tinha já toda essa preparação para defender o Evangelho, coisa que os outros apóstolos não tinham, coisa que os outros evangelistas não tinham, essa preparação intelectual. Tanto é que em um momento, na igreja de Jerusalém, Ananias chama-lhe a atenção para um grave problema que acontecia. Ou seja, os judeus que se diziam cristãos, mas ainda muito apegados às práticas judaizantes, queriam considerar Jesus não mais do que um profeta qualquer. Ora, isso seria um grande transtorno e invalidaria de futuro a própria missão do Cristo. E Ananias diz, vai lá em Jerusalém, porque só tu podes enfrentar os do Sinédrio. Só tu podes enfrentar as pretensões judaizantes dos cristãos, que naquele momento, de alguma forma, estavam sendo respaldados pela ingenuidade de Tiago. E Paulo vai lá e enfrenta aqueles judeus mais ou menos cristianizados, que exigiam, que estavam a exigir, que para se ser cristão, o candidato ao cristianismo tinha que passar pelo ritual da circuncisão. E Paulo dizia, não é preciso. Não é preciso se tornar judeu para depois se tornar cristão. A proposta do cristianismo é a da liberdade. Todos podem se tornar cristãos. Essa foi a defesa de Paulo. E essa sua atitude é manifesta desde o primeiro momento em que ele é aceito na igreja de Antioquia. Quando depois que caem por terra as suspeitas que os membros daquela igreja tinham com relação às suas pretensões, porque ele era o grande perseguidor dos cristãos, como todos nós sabemos, e nós não vamos aguar em cima do que já está molhado, vamos tentar dizer uma problemática que nos permita refletir sobre Paulo. Então, lá na igreja de Antioquia, depois que ruem as suspeitas que se tinha a respeito da sua atitude, se verdadeira ou não, de cristão,
ele manifesta desde aquele primeiro momento o seu interesse ainda não manifestado por nenhum daqueles que tinham convivido diretamente com o próprio Cristo, que é o de levar o cristianismo para além do mundo judaico. Ora, se ele ia levar o cristianismo para além do mundo judaico, ele não teria que converter o mundo primeiro ao judaísmo para depois convertê-lo ao cristianismo. E essa sua intenção, conforme podemos ver lá, tanto nos Atos dos Apóstolos, como no livro Paulo e Estevão, é endossada pelo próprio Espírito Santo, diz as Escrituras. Os espíritos superiores, em voz direta, se manifestam, dizendo de que eles conferiam as credenciais para que Paulo pudesse divulgar o Evangelho para além do mundo judaico, o que deixa Paulo, naturalmente, extremamente feliz. É como se a sua conversão, como a sua atitude de autorrenovação, somente agora tivesse de fato convencido a própria espiritualidade, a ponto de lhes atrair a simpatia e uma intervenção tão extraordinária como aquela que, como sabemos, é a da voz direta, da pneumatofonia, conforme podemos ver lá no livro dos Médios. Então, Paulo é esse apóstolo diferenciado. Não somente preparado no seio familiar a enfrentar o mundo judaico, mas também preparado no seio familiar para enfrentar o mundo grego, o mundo romano. E ele segue na sua campanha, ele segue na sua missão, a ponto de merecer o título apóstolo dos gentios, apóstolo da gentileza, apóstolo para converter os não-judeus ao cristianismo. Vai para a Grécia, chega lá na Grécia, fala no grande centro cultural do povo grego, Areópago, espera ali, por excelência, ser bem recepcionado e se decepciona. A grande cultura dos judeus, de alguma forma, tinham criado dos gregos, de alguma forma, tinham criado sobre eles uma espécie de preconceito a tudo que sugerisse novidade, tudo que divergisse da sua cultura comum, bela, porém materialista até certo ponto. Paulo se decepciona, seja nos Atos, seja no livro Paulo e Estevão. De suas viagens, foi a única em que ele não conseguiu fundar uma igreja. E não é de se admirar. Foi lá também que Sócrates, um dos altos missionários do Cristo, foi assassinado. Foi constrangido a se suicidar. Se matar a partir do veneno da famosa planta cicuta. E um fato interessante e comum entre a vida de Paulo e a de Sócrates é que quando Sócrates está ali no seu julgamento, não defendendo a sua vida, mas defendendo as suas próprias ideias, alguns de seus discípulos mais influentes no mundo político, no mundo econômico, sugerem-lhe uma fuga. E Sócrates diz, não, eu não vou fugir não, porque eu não estou defendendo a minha vida. Eu estou defendendo as ideias e vocês haverão de se arrepender, porque logo não terão mais com quem contar para lhes ensinar a valorizar a própria alma, a cuidar de si mesmo, dizia Sócrates. Quase a mesma coisa disse Paulo, quando se despedia das comunidades judaicas, para a viagem que iria fazer a Roma, e conforme for alertado pelos Espíritos, haveria de dar o seu último testemunho. Paulo sabia que a sua viagem para Roma seria a consagração
da sua paixão, como a do Cristo foi um dia. E aí, as comunidades começaram a perguntar, e agora? Como é que como ficaremos? E é quando Paulo diz, eu voltarei em espírito para visitar as minhas igrejas. Eu voltarei em espírito. Ou seja, as pessoas se ressentiam da falta de Paulo, aquele que poderia lhes esclarecer a respeito da realidade espiritual, da vida espiritual, da felicidade posta nos evangelhos. Então Paulo é este grande vulto. Sua vida é uma vida calcada no sacrifício, calcada numa dedicação extrema ao evangelho. Nós podemos observar não somente nos Atos, como também no livro Paulo e Estevão, uma série de episódios que vão de alguma forma talhando a nova personalidade que é Paulo. Ele passa 3 dias a caminho de Damasco, no deserto, junto com os 3 outros companheiros. E enquanto se direciona para prender Ananias, ele vai tecendo uma série de conjecturas. A morte de Estevão por apedrejamento, num verdadeiro espetáculo que ele havia arquitetado para se autopromover no mundo judaico. Ele refletia sobre a decepção de Abigail, depois que soube que ele havia sido aquele que havia patrocinado a morte do irmão. Ele ponderava sobre a atitude amistosa do seu mestre Gamaliel pelas ideias do cristianismo, pelas ideias de Jesus. Tudo isso ele foi pensando e, de alguma forma, nessa trajetória, o seu espírito foi criando uma predisposição para aquele fenômeno extraordinário às portas de Damasco. E a partir dali, todos nós sabemos, a vida dele se transformou. Se transformou de forma radical. Mas, de todos os momentos, do meu ponto de vista, aquele que mais profundamente carimbou a sua transformação foi a que ele viveu face ao seu próprio pai. Quando ele não tinha nada, já tinha superado o episódio da cegueira, mas experimentava a situação de ser negado pelos amigos, sobretudo aqueles em que ele mais confiava, e já não tinha mais com quem contar, e já era tido por todos como um louco, como alguém que tinha enlouquecido. Ele resolve uma atitude, seja por extrema precisão, seja mesmo por humildade, de ir ao encontro do Pai, pedir-lhe algum recurso para dar continuidade à sua vida, à sua missão. E talvez ali seja o episódio mais dramático de sua vida, que eu comparo com a de um outro jovem do Evangelho, que é do moço rico. Aquela parábola do Cristo, do moço rico. Até que horas? 10h15. 10h15, é? Então vou terminando aqui. Pô. Aí veja,
no moço rico lá do Evangelho, aquele moço rico tradicional, ele chega a Jesus e diz, olha, Jesus, eu estou pronto a segui-lo. Aí Jesus diz, mas você cumpre os mandamentos? Cumpro todos os mandamentos. Aí Jesus diz, então venda tudo, distribui aos pobres e segue-me. Aí o moço rico pensou, diz, rapaz, vender tudo o que tem, eu não vou agora não. Aí o moço rico, Paulo é diferente. É um moço rico que deu certo, que foi capaz desse sacrifício extraordinário. Um sacrifício extraordinário. Porque quando o moço rico tradicional chega a Jesus, bom mestre, Jesus, bom não sou bom não, bom é o Pai. Ele eleva o contexto da problematização. Jesus sabia que era bom. A gente sabe o que é bom e o que é ruim. Inclusive, no livro dos Espíritos, há a classificação, os bons espíritos. Será que os espíritos que assessoraram Kardec se equivocaram? Não, bom é só Deus, né? Não pode dizer bons espíritos. Jesus sabia que era bom. Mas Jesus quis problematizar, quis confundir o moço rico, porque sabia de suas intenções. O moço rico queria o endosso de Jesus para o seu narcisismo, porque ele se sentia uma pessoa inquestionável. Ele cumpria todos os mandamentos. Aí dizendo assim, bom mestre, queria que Jesus dissesse, você também é bom, porque você cumpre os mandamentos. Jesus diz, não, eu não sou bom não. Jesus eleva o discurso numa escala absoluta. Bom é Deus. Bom é Deus. O inquestionável é Deus. É como se Jesus tivesse dito isso. Não é porque você cumpre a lei, a Torá, que você é bom. Quer ver? Venda tudo o que tem, distribua aos que não têm e segue-me. Aí o moço diz, esse é meu limite. Não, só vou até aí. E o moço rico foi embora. Essa foi a lição do Cristo. Mas existe um moço rico real, que não é figura de retórica, que não é metáfora. E esse moço rico real é Paulo. Lá diante do Pai, o Pai lhe diz, um texto profundo. Quem quiser pode analisar no livro Paulo e Estevão. O Pai, foi um dos episódios que eu cheguei às lágrimas. O Pai diz, eu lhe preparei a vida toda, investi toda a minha vida em você, e agora você me deixa por esse tal de Jesus. E ele sem ter palavras para mudar a mentalidade do Pai. Mas mesmo assim ele deixa o Pai e segue aquela proposta que havia sido revelada em seu próprio espírito, a de divulgar o Evangelho a partir do seu próprio exemplo de auto-sacrifício. Então, por isso é que Paulo é visto no livro, no Novo Testamento, na história do cristianismo, como um arquétipo, como um símbolo máximo do sacrifício. Talvez isso de que as casas espíritas, nós que fazemos parte das casas espíritas, estejamos deixando a desejar. Onde o nosso sacrifício para testemunharmos o nosso espiritismo. Essa é a grande questão que eu gostaria de deixar para as nossas reflexões nesse primeiro momento. Muita paz.